Bom dia a todos e a todas. A maioria já me conhece, o Ricardo da Cruz e Sousa, faço parte da equipe técnica neste projeto, mas paralelamente trabalho também como consultor e em outros papéis e venho-lhes mostrar aqui três exemplos rápidos de aplicação prática do que seria um diagnóstico de riscos à escala da paisagem, e já vou explicar um pouco o que isso é, à escala da paisagem, e a identificação e a seleção do que seriam soluções baseadas na natureza para a redução desses riscos. Então, os três casos de estudo que vos vou apresentar aqui são caso em Lima, no Peru, o caso de Bangui, capital da República Central Africana, e da cidade de Aden, no Iêmen. São três consultorias nas quais eu fiz parte da equipe técnica. Então, esta é uma perspectiva não do município ou do governo local, como é o caso aqui do nosso projeto, mas é a perspectiva da equipe técnica externa que vai implementar o projeto, vai implementar esse estudo, né? Os dois primeiros projetos que vos vou mostrar por ordem cronológica, desde o mais recente até o mais antigo. Os dois primeiros que vos vou mostrar são projetos com o Banco Mundial, e o último é um projeto com o BIT. Bom, então, esta apresentação, no fundo, surge de um trabalho que nós temos vindo a realizar como equipe técnica de uma empresa norte-americana e, com a própria experiência, com a própria prática nesses projetos, temos vindo a desenvolver, especificamente tenho vindo a desenvolver uma metodologia, uma abordagem em estes casos excepcionais, que se calhar não são tão excepcionais nas consultorias em projetos de desenvolvimento, mas é como planejar SBN onde não existem dados, onde há muito pouco tempo para trabalhar e muitas vezes o acesso aos locais são restritos. Aqui estão os três casos, contextualizados geograficamente. Não? Eu escolhi estes três casos justamente por apresentarem contextos altamente diversos, não somente em termos de contexto geográfico, mas também em termos de contexto sociopolítico, em termos de contexto económico e também de vulnerabilidade aos riscos, sendo que o denominador comum em todos eles é populações carenciadas, pobres e altamente expostas e vulneráveis a diferentes riscos, desde inundação, a deslizamentos e outros riscos climáticos. O porquê da escala paisagem, aqui não vou debruçar muito tempo, está uma parte mais teórica, mas a escala da paisagem é falada muitas vezes na literatura, não somente da SBN, mas do próprio planejamento no geral, com uma abordagem que olha o território a uma escala mais macro, não é? Então, isto para o nosso manual e para o nosso projeto do IRRD interessa-nos justamente nesta fase em que nós estamos, a maior parte de nós agora, que seria nessa etapa 3 do diagnóstico macro, né? E então é um pouco de como eu posso percorrer essa etapa 3, 4 e chegar numa etapa 5 de uma forma relativamente rápida e, acima de tudo, e o mais importante, é um método de muito baixo custo que pode ser implementado pelos próprios técnicos das prefeituras. Essa metodologia que temos vindo a desenvolver baseia-se em três eixos ou três linhas de pesquisa paralelas. Um primeiro eixo, uma primeira fase dessa metodologia é a análise histórica da paisagem, ou seja, entender como é que essa paisagem no sentido do espaço físico percebido pelas pessoas, resultado de uma série de processos naturais, culturais, económicos, sociais, políticos, não é? Ou seja, todos esses processos que foram ocorrendo ao longo do tempo resultam naquilo que nós hoje percebemos, quando olhamos, percebemos que é a paisagem que caracteriza determinado lugar. O segundo é o sensoramento remoto de baixo custo. Então, quais ferramentas e quais metodologias podem ser utilizadas
para fazer este sensoriamento remoto, para fazer essa análise cartográfica numa primeira fase, e, por fim, a participação cidadã contextualizada, e vamos ver porquê. Porque nos 3 casos, a forma como a participação cidadã foi realizada difere muito por questões das próprias barreiras da situação em que cada país e cada cidade se encontrava. Destas 3 linhas de pesquisa, destes 3 eixos, resultam 2 produtos principais que nos ajudam na seleção das soluções. Estes produtos são depois entregues ao cliente, neste caso o Banco Mundial, no primeiro caso, e o BID no último, e aos próprios governos locais, para então depois poderem entrar no que nós chamaríamos aqui uma etapa 5 e 6, que seria já a seleção, né? Já as intervenções selecionadas e priorizadas, e então entrar mais num desenho mais de detalhamento. Então, esses produtos, essa priorização multicritério, né? Que é uma classificação, uma tabela, né, que para cada tipologia de solução, para cada solução de acordo com cada lugar específico dentro da cidade ou dentro da área de estudo, essa solução se encontra, e depois fazer uma classificação em termos de eficiência para redução de risco, em termos de custos da implementação, em termos de custos de manutenção, em termos de co-benefícios sociais e ecológicos. Não é? Porque é importante mencionar que as soluções baseadas na natureza não oferecem unicamente benefícios de redução de riscos de inundação ou deslizamentos, não? Ou de gestão da água, não é? Oferecem uma série de outros benefícios que são importantes, inclusivamente para serem consideradas uma SBN. E o outro produto é uma prescrição visual, que é um material que eu tenho sempre trabalhado, na minha experiência profissional, que é a visualização dessas soluções a essa escala mais macro, a essa escala da paisagem. Não é? Isso facilita não somente nas discussões com as próprias equipes técnicas das outras empresas que participam nestes projetos, com as próprias entidades das instituições financiadoras, mas também com as próprias comunidades e para o próprio trabalho local de explicar e afinar e validar essas soluções e esse diagnóstico. Então, a análise histórica da paisagem também, eu já expliquei muito rapidamente do que se trata, mas é esse entendimento de como é que essa paisagem foi sendo transformada. A pergunta que muitas vezes me fazem, qual é que é o recorte temporal? O recorte temporal não é uma coisa fixa. Eu interessa-me saber desde a formação geológica dessa paisagem. Porquê? Porque desde a formação geológica eu começo a sacar pistas sobre qual é que foi a formação do solo, qual é que é a exposição dessa paisagem em termos de processos naturais, processos ecológicos, como é que se conformou essa hidrografia, como é que se conformou essa vegetação, flora, fauna, etc, etc. Todas as capas que nós sabemos que existem na paisagem, depois começam a desglossar-se a partir dessa primeira análise de como é que se conforma essa topografia, de como é que se conforma esse relevo. E, especialmente, eu gosto também de olhar com especial atenção a como é que funcionava essa paisagem antes de existir cidade. Então, não é necessariamente um intervalo de tempo tão antigo como um tempo geológico, mas, na maior parte dos casos, é um período de recorte de cerca de 100 anos, né? Até século XIX, até uma urbanização mais acelerada de muitas destas cidades, para entender como é que funcionava essa paisagem naturalmente, né? Como é que funcionava o fluxo da água, qual era a vegetação, para onde é que a água ia, como é que a água infiltrava, como é que se comportavam os movimentos do solo, como é que se comportavam todos os fluxos ecológicos existentes nesse local. Isso é interessante entender, porque a partir dessa leitura de como é que essa paisagem funcionava de uma forma natural, eu começo já a induzir possíveis soluções, porque começo já a identificar o que é que foi interrompido, o que é que foi fragmentado, o que é que foi degradado desse funcionamento natural, para então, através da SBN, eu poder pensar como restaurar essa funcionalidade. O sensoriamento remoto é também algo, às vezes,
entendido como complexo, mas não é tão complexo assim. E o interessante é que a maior parte desta análise de sensoramento remoto se pode fazer de uma forma praticamente gratuita. Porquê? Porque a informação cartográfica, os modelos digitais de elevação, fotografias de satélite, até uma certa resolução, geralmente até 30 metros de resolução horizontal, podem ser baixados gratuitamente de várias plataformas que existem por aí. Uma das quais eu gosto particularmente e costumo utilizar, mas existem várias outras, é o site da Copérnicos, que é da Agência Europeia Espacial, e aí podem baixar informações sobre topografia, sobre cobertura de solo, com diferentes bandas, e isto permite-me fazer uma série de análises cartográficas, né, para quem faz algum tipo de análise de sensoriamento remoto sabe do que é que eu estou a falar. Para quem não faz, é muito fácil entender. É basicamente mapear, por exemplo, a hidrografia, mapear as pendentes, mapear as curvas de nível, mapear o que é solo impermeável de solo permeável, é mapear a vegetação e o estado de saúde dessa vegetação, enfim, fazer toda uma análise cartográfica que se faz de uma forma relativamente simples através de programas gratuitos, como o QGIS, e com essa informação de satélite que se pode baixar também gratuitamente de diferentes lugares. Uma vez feito esse assessoramento, existe uma participação cidadã. Eu estou a dizer uma vez feita, parece que estou a falar que isto são etapas sequenciais, mas não é o caso. Né? Depois, na prática, isto tudo acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Mas o terceiro eixo é da participação cidadã contextualizada e, como vamos ver, difere nos três casos. No caso de Lima, essa participação foi presencial, significa que a equipe técnica, ou seja, nós podemos nos deslocar a Lima e fazer esse trabalho, desde caminhadas pelo território, a mesas redondas, workshops, entrevistas, visitas à área de estudo, um pouco aquilo que nós fizemos já durante o mês de abril nos 6 municípios, né? Essas visitas, obviamente, durante um período mais extenso para fazer um trabalho de campo um pouco mais detalhado. Em Bangui, na República Central Africana, era uma situação de pós-conflito, ou seja, estavam em um momento de paz, entre aspas, mas não estava totalmente seguro para as equipes internacionais visitarem o país. Então foi só uma equipe de uma das empresas, parte do consórcio, que visitou e fez esse levantamento e fez esse trabalho. Então nós remotamente fomos negociando e fomos dando indicações à equipe no terreno de quais é eram as informações importantes a recolher. E no caso de Aden, no Iêmen, pois, como provavelmente alguns de vocês saberão, o Iêmen está em conflito há muitos anos e era praticamente impossível qualquer tipo de deslocação às áreas de estudo. Então aí esse trabalho foi realizado por uma empresa local, uma empresa do Iêmen, que realizou esse trabalho de participação. E aqui também uma nota de a visualização, né, como dispositivo participativo, a importância de mostrar essas soluções visualmente para poder discuti-las de uma forma mais correta também. Bom, entrando muito rapidamente nos 3 casos de estudo, o caso da cidade de Aden, no Iêmen, é esta cidade, que vemos aqui no lado direito, vemos a localização da cidade do Iêmen, esta do meio aqui. A consultoria envolve outras 2 cidades, das quais eu não vou falar por questão de tempo, mas todas estas consultorias começam com uma análise básica de quais é que são as características geográficas da cidade. Então, uma análise de quais é que são o clima, né? Aqui o clima de Emmen é um desértico quente, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger. A precipitação anual média de 150 milímetros, portanto um clima desértico, não é? E os ecossistemas e biomas predominantes na região são os desertos costeiros, o semiárido e os manguezais. Aqui vemos então, a partir já interromper. Faltam 5 minutos, tá bom? Tá bom. A partir dessas ferramentas todas, nós começamos a ver no Google Earth como é que essa localização se dispõe no terreno, como é que funciona, como é que é o relevo, como é que é a drenagem.
e vamos entrando, né, a análise histórica da cidade de Aden, como é que, né, tudo referências secundárias, como é que a cidade se foi crescendo, como é que a cidade se foi desenvolvendo. A análise de ascensionamento remoto, né? Aqui temos do lado esquerdo as inundações costeiras, fluviais e pluviais combinadas. Do lado direito temos o mapa com as pendentes do terreno. Vemos aqui esta pendente do lado sul, que é o vulcão da cidade de Aden, um vulcão inativo, onde a cidade nasceu. E depois a equipe local fazendo o levantamento no terreno, fazendo as entrevistas, para começar a fazer então esse diagnóstico para chegar então a uma solução, como vemos aqui, em que é, de acordo com a zona da cidade, nós vamos vendo quais é que são os processos que nós queremos recuperar, quais é que são os processos que foram interrompidos, que foram deteriorados, e como é que as soluções baseadas na natureza, do ponto de vista sistémico, e isto é algo importante que eu queria trazer para a apresentação de hoje, as soluções baseadas na natureza nunca pensadas de uma forma isolada ou com uma única solução, mas sempre pensadas num conjunto articulado, neste caso, desde a parte alta da bacia hidrográfica até toda a planície aluvial, até estes deltas, que são estas linhas de água que existem na cidade do Adi, né? Que a maior parte do tempo estão secas, e depois como é que isso vai dando origem a diferentes soluções, e depois aqui em baixo um corte mostrando unicamente como é que isso vai se dispondo no território. A cidade de Bangui, na República Central Africana, fronteira ali com a República Democrática do Congo. Vemos também aqui as características da cidade. Aqui vemos que é um clima tropical com estação seca, precipitação anual 1.400 a 1.600 milímetros. Nós vemos a diferença enorme que existem, né, nos diferentes contextos, né? Um clima tropical, muito úmido, e uma zona de transição de biomas da floresta tropical, ou seja, tipo Mata Atlântica, para uma savana arborizada. Aqui vemos também toda a análise histórica de como é que a cidade foi evoluindo, como é que essa região geográfica se foi conformando. Depois os mapas também, juntamente com a empresa com a qual trabalhámos, uma empresa italiana de engenharia que produziu esses mapas e fez esse diagnóstico. E depois também já essa interpretação de como é que essa cidade se foi desenvolvendo, foi crescendo e como é que esses processos naturais foram sendo ocupados. Aqui também já o levantamento da equipe que foi no terreno fazer o levantamento dessas linhas de água. Vemos como as linhas de água foram artificializadas ao longo do tempo, né? Como é que essa drenagem funciona. O tipo de solo em Bangui é muito particular e é um tipo de solo similar ao que acontece em outras cidades do Nordeste e Norte do Brasil, né? Que são os plintossolos, que é um solo que é facilmente erodido e depois torna-se altamente impermeável. Portanto, qualquer tipo de solução baseada na natureza que promova a infiltração num tipo de solo que é altamente impermeável é contraproducente. E depois aqui também, mais uma vez, a explicação, a síntese de como é que essa cidade, né, como é que essas soluções se vão organizando pela cidade, cada uma com o seu funcionamento e com o seu propósito. E por fim, a cidade de Lima, aqui é uma escala um pouco mais reduzida. Nós focámos-nos especificamente dois bairros do centro de Lima. É um clima de deserto ecumeno. Vejam que a precipitação anual é praticamente inexistente, são 6 a 12 milímetros de precipitação por ano, e é um deserto costeiro com colinas costeiras. Também a evolução da cidade, para quem conhece Lima, uma cidade altamente árida, não existe praticamente nem drenagem urbana, porque praticamente não chove, mas era a cidade pré-colonial, era um vale esverdecente e rico e produtivo que foi sendo ocupado pela cidade e que foi perdendo essa característica. Então aqui também uma análise de informações geográficas sobre o que é que seriam as linhas de drenagem, o que é que seriam as diferentes subbacias, como é que cada água drena para onde, o que é que são áreas permeáveis e áreas impermeáveis, e o levantamento aí com a equipe, né, com a equipe do BID também, fazendo um levantamento fotográfico e percorrendo esses caminhos. Vemos aqui interessante a memória de algum desses canais de irrigação continuam existentes no local. Na própria rua nós vemos aqui eles marcaram onde enterraram o canal, eles trocaram, então mantiveram alguma memória desses canais de irrigação pré-incas, na verdade, e a ideia era justamente recuperar muitos desses canais
e aqui novamente a visualização como uma forma de comunicar com a equipe técnica, comunicar com a comunidade, da problemática, da evolução e como se visualizava uma evolução em uma implementação dessa infraestrutura verde, né, para essa localidade. Obrigado.